querendo falar com você. Mas as forças do mal trabalham de toda maneira para que venha distorcer a palavra. Está dando para você me compreender? Para que você não venha entender e ela se distorça. Como nós falamos aquela palavra de 2 Coríntios. Né? Então eu estava vendo aqui, diz assim: veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira coisa, veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou em o quê? Em Espírito. Em Espírito. Muitas pessoas pensam assim: Deus levou o Espírito de Ezequiel. Sim, isso pode ter também sido. Mas o principal é que Deus o levou em espírito e em verdade, ou seja, o levou para entender o que estava acontecendo. Às vezes você pede a Deus uma resposta: Deus, eu estou na tua casa, eu estou te servindo, fazendo a tua vontade, e parece que as coisas não vão para frente como eram para ir para frente, em qualquer sentido, família, saúde, vida financeira. E às vezes você pede a Deus: meu Deus, me explica o que está acontecendo, me mostra, né, o que está acontecendo. Ezequiel orava pelo povo e pediu também que Deus o mostrasse o que estava acontecendo. Então Deus o levou em espírito, para que ele viesse entender a revelação de Deus naquele momento. E continuando, versículo 2: e me fez andar, ou seja, Deus mostra em redor deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Deus lhe disse, e me disse: filho do homem, poderão reviver a esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Veja como Deus age. Primeiro Deus mostrou para ele o que? A situação. Olha aqui, veja o vale cheio de ossos, de pessoas, muitos ossos. E Deus disse a ele: poderei eu reviver esses ossos? Você vê que agora a fé de Ezequiel diminui um pouco. Senhor, ele não quis dizer isso, eu não acredito não, porque do jeito que estão os ossos, do jeito que eu estou vendo, não existe mais nada, só os ossos, só restou os ossos. Senhor, ele não quis dizer isso a Deus, então ele, sabe quando você quer dar aquela desculpa ao Senhor? O Senhor, ele sabe. Não sei, o Senhor é o quê? Ele sabe. Mas você está falando com um profeta, você está falando com um homem de Deus, você não está falando com uma pessoa natural. Era para ele crer. Está dando para você me compreender? Senhor, o Senhor pode, tudo o Senhor pode, tudo é possível aquele que cresce. Mas não, eu não vou afrontar Deus, mas eu também não vou dizer que pode, porque meus olhos não me fazem crer. Ou seja, Deus começou a mostrar a Ezequiel a primeira coisa: por que não estava funcionando o trabalho dele até ali? Porque ele não estava crendo de todo o seu coração. Está dando para você me compreender? Às vezes também não está funcionando na vida da pessoa porque ela não crê de tudo o que. Uma vez eu estava fazendo a reunião chamada do amor na igreja, uma igreja que passei lá no Espírito Santo, e orientei, toda semana eu orientava um casal. Então vamos entender a diferença do crer. Porque às vezes a pessoa fala: criar, eu creio que o milagre pode acontecer, mas o que é da diferença do crer? O crer é obedecer. E o casal tinha muitos problemas, discutia, vivia em brigas e viviam procurando a gente para se orientar. E eu me escuso até falando, ela não vem comigo porque ela cuida da EBI, né? Lá no tempo, então ela fica com as crianças. Por isso que ela não consegue vir comigo no domingo aqui, só para explicar para vocês. E sempre ouvindo o problema do casal. Ela reclamava dele e ele reclamava dela. Não, porque ele falava: ela continua tendo
contato com os ex-namorados. Continua falando com eles no telefone. E ela, não, mas ele fala de mim, mas ele pega carona com uma amiga e vem para a igreja, ele vem para casa. Todo dia ele vem para casa com a carona com a amiga. E sempre a orientação que Deus dá para ele, sempre, olha, todos os dois estão errados. Se a senhora decidir casar-se com ele, então seus ex têm que ser esquecidos. Tem que ser esquecidos. Se o senhor decidiu casar com ela, o senhor não pode andar de carona num carro sozinho com uma outra mulher. E ela sempre dizia assim, porque, pastor, não existe amizade entre homem e mulher. Eu dizia, realmente, isso serve para os dois. Não existe amizade entre homem e mulher. Não, é uma coisa que não existe, realmente. Existe tal. Como é que está a senhora, pastor? Deus abençoe. Mas nunca intimidade. Está dando para você ver? E sempre dizendo isso a eles. Mas toda semana eles voltavam com a mesma o quê? A mesma situação. Eu falei, vem cá, se vocês creem na palavra de Deus, já foi dito para vocês um monte de coisas da palavra. Se vocês creem, vocês obedecem. Se vocês não creem, vocês não vão obedecer. Qual o grande problema do senhor cortar de andar de carona nessa vida? Qual o grande problema? Qual o grande problema da senhora cortar a amizade com seus ex? Porque a senhora pode ter certeza que eles ainda acham que existem sentimentos de um para o outro. Uns tempos depois que eu saí de lá, ela entrou em contato comigo. Pastor, nós nos separamos. Entenda bem, nós nos separamos por aqueles problemas. E eu não entendo por que chegamos a esse ponto. Eu falei, senhora, porque nunca de fato e de verdade vocês creram. Mas eu fiz corrente, eu estava na igreja. Sim, você estava na igreja, mas não estava obedecendo a palavra de quem? Então, como ele agir? Está dando para você entender? Não tem como ele agir. Não tem como. Ezequiel pregava, mas ele pregava aquilo que ele não cria totalmente até ali. Ele era um homem de Deus, entenda bem. Ele era um homem de quê? De Deus. Não estou tirando isso. Mas muitas vezes na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, nós temos que ver se estamos crendo realmente. Ou se saímos, quando saímos da igreja, nós temos aquele pensamento. Não é tanto assim como o pastor falou. Então agora você está tirando que a palavra é de quem? E colocando que a palavra é do pastor. Cada vez você me entendeu? Não é como o pastor falou, não é tanto assim. Então você está tirando a palavra de Deus e colocando no pastor. Às vezes a pessoa quer prosperar. Ela quer prosperar. Ela quer que Deus venha fazer que ela prospere. Existe alguma coisa na vida dela que vive fazendo tudo dar errado. O carro vive quebrando, na casa vive tendo problemas. Quando fala no mês, esse mês vai sobrar, graças a Deus alguma coisa acontece, alguém adoece e ela não entende porque é o devorador. Está dando para você entender? E o que a Bíblia fala sobre como repreender o devorador? Que a pessoa deve dizer. Aí você pensa assim, mas quer dizer que eu vou tirar os meus 10% e isso vai amarrar o devorador? Por quê? O fato é simples. Obediência. Simples. É o quê? Deus, ele testa o ser humano. Ele fala assim, olha, eu te dou a saúde, eu te dou a condição de trabalho, eu te dou a condição de ter, para gerar, e você vai me ofertar 10% disso. 10% disso. Isso eu digo. 10% disso. Mas muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu tenho tal dívida para pagar,
coisa para comprar, eu tenho tal coisa para fazer, então ela não obedece. Ela não obedece. Ela até fala assim: ó Deus, eu vou dar o dízimo, mas primeiro eu vou pagar tudo e depois eu dou o dízimo. Não é dízimo. Não precisa nem dar, porque não é dízimo. Porque o dízimo não é só o fato de dar 10%. Deus falou as primícias. O que isso quer dizer? Primeiro você tira as primícias e fala assim: pega numa mão, o seu salário aos 90% que vai ficar com você, e na outra mão os 10%. Meu Deus, está aqui. Esse é os 90% que eu vou viver esse mês, e esse é os 10% que eu vou te dar. Então que o Senhor venha fazer que esses 90% venham multiplicar nas minhas mãos. Porque eu estou fazendo porque confio em quem? Na sua palavra. Está dando para você me compreender? E antes de qualquer coisa eu já separei. De repente não trouxe na igreja, porque recebi na segunda, e a reunião vai ser quarta. Eu quero trazer irmão, mas vou gastar os 90, vou pagar as coisas, mas eu primeiro separei de quem? Porque você disse, o Senhor em primeiro lugar. Eu sou o segundo. Então se eu posso agora, entenda bem, cobrar de Deus, porque eu estou sendo obediente a Deus. Não é para você me compreender, se eu estou sendo claro, quem está me compreendendo? Eu estou falando com Deus, se eu obedeço, eu tenho direito. E eu já provei a Deus disso. Já passei em lugares que o mês estava vencendo e a gente não tinha nem 5% para pagar o aluguel. Se não tinha para pagar o aluguel naquela época, nós podíamos gerar na própria igreja a nossa ajuda, imagino, para o sustento nosso. E eu dobrei os joelhos e falei: Senhor, peguei a Bíblia, eu creio na tua palavra. Então, se nós formos fechar aqui, porque não temos condição de pagar o aluguel, é o nome do Senhor que vai ser envergonhado. O que eu estou com a minha esposa e minha filha em casa e eu não tenho dinheiro para comprar nada para elas. Eu estou deixando de comer o que tiver lá em casa para deixar para minha filha. Mas como pode, se a tua palavra diz que o Senhor me abriria a janela do céu? Eu confio no Senhor. Então, se eu confio no Senhor, o Senhor tem que mostrar para mim agora que o Senhor é Deus e que a tua palavra que eu prego é verdadeira. Amém. Daqui a pouco um milagre aconteceu. Está dando para você me compreender? Mas por quê? Porque eu sou melhor que você? Não. Que eu tenho mais fé que você? Não. Que eu tenho mais o Espírito Santo que você? Não. Porque não existe quem tem mais, quem tem menos o Espírito Santo. O Espírito Santo é um só. O Espírito Santo que está no pastor Cristiano é o mesmo que está no pastor. Assim. Está dando para você me compreender? A diferença está no crivo. Se tiveres do tamanho de um grão do que? E disse ao monte, levante-te para cá e passa-te para cá, mas não duvidares no teu coração. Isso vai acontecer. Então, quando a pessoa teme dar o dízimo, você não é obrigado a dar o dízimo. Você pode vir na igreja a sua vida toda sem dar o dízimo, ninguém vai te cobrar. Está dando para você me entender? Ninguém vai te cobrar. Porém, se a pessoa teme, ela mostra que não confia. Aí ela quer cobrar de Deus aquilo que ela não confia. Está dando para você me compreender? Estou passando por várias situações. Passei pelo casamento, família, agora estou falando do dízimo. Isso é na vida toda. O que leva você a crer? Pastor, eu estou buscando a minha salvação. Amém. O que leva você a crer que você está buscando corretamente? E quando você morrer, você irá para a salvação. Quando o Senhor Jesus retornar, a igreja for arrebatada antes, você vai ser salvo. O que leva você a crer nisso? A sua fé. Tem pessoas que já tiveram experiências depois de quase morte, que viram algo tal, mas a maioria de nós não. E aí? O que leva você a crer que você está
está na certeza que quando você morrer, você vai ser salvo. O mundo tenta combater isso. Não tenta? O mundo fala, não, quando morrer, acabou. A vida é só aqui, morreu, acabou. Uma parte fala isso. A outra parte, não. Você, quando morrer, você vai para o purgatório. Você vai purgar os seus pecados. Você vai ter uma chance de purgar os pecados e aí sim para a salvação. São muitas teorias que a gente ouve no mundo, não é verdade? Muitas teorias. Mas o que te faz crer então que você está na certeza? Sua fé. A única coisa que nós temos é o quê? A fé não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. E o que traz dúvida? Tudo aquilo que separa de Deus. Então Ezequiel, até ali você vê que quando ele veio à situação, é muito fácil nós dizermos que cremos em Deus quando está tudo bem. Quando a família está bem. Quando a saúde está o quê? Está bem. Quando a vida financeira está indo bem. Estou pagando minhas contas. Tá. Mas e quando nós passamos um momento de dificuldade? Eu já vi gente sair da igreja por causa disso. Perdeu o emprego? Ah, eu vou sair da igreja. Como é que Deus permitiu que eu perca o emprego? Então tem uma dúvida na fé, porque se eu creio em Deus, eu creio no plano de Deus. Tudo na minha vida acontece por motivo, porque Deus permite. Ah, ela fica com uma doença. Ah, porque, como é que eu estou com essa enfermidade se eu creio em Deus? Ah, vou sair da igreja, então porque eu vejo que não é verdade. E ela sai da igreja. Ela tem um problema na família, ela sai da igreja. Ela perde um familiar que morre. Eu já vi gente que sai da igreja. Por quê? Porque não está totalmente crendo nos planos de Deus. Era o que acontecia com Ezequiel. Eu faço a tua vontade, eu sigo o teu caminho, mas não creio totalmente. Quando viu a situação, eu não creio. Então vamos continuar aqui para entendermos. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei em vós nervos, e farei crescer em vós carne, sobre vós estenderei pele, e porei sobre vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que um bolido de ossos que se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei e viram que cresceram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu sobre eles pele por cima, mas não havia neles o quê? Espírito. Você vai entender já já. E ele me disse: profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes, ó Espírito, assim diz o Senhor: vem os 4 ventos, o Espírito e assopra sobre os mortos, para que vivam. Então profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Puseram-se em pé, um exército sob modo numeroso, muitas pessoas. Então lhe disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu-se a nossa esperança, e estávamos cortados. Deixa eu explicar para você. Aonde Deus levou Ezequiel em Israel, chama-se Vale da Sombra da Morte. É predito que nesse lugar, quem entra não consegue sair. Morre naquele lugar, porque é deserto. Então você não tem água, não tem sombra. Durante o dia, o sol escaldante, terrível. E você sabe que o deserto é assim: de dia é quente, à noite é frio ao extremo. Fica pior que esse clima que a gente está enfrentando em São Paulo, né? Um dia está frio, daqui a pouco chove e esquenta, de repente, né?
Quem entende? Como é que fica a nossa saúde? Fica abalada, né? Dá uma gripe, dá uma constipação. Você imagina uma coisa pior que isso: de dia um sol que você não acha água em lugar nenhum, só areia. E à noite, um frio tremendo. Então todos os que entravam ali morriam. Morriam no caminho, porque eram dias para atravessar o deserto. Dias. Pessoas se perdiam, começavam a perder a direção. Ainda mais que eles se baseavam no sol, nas estrelas, para andar. Eles não tinham os equipamentos de hoje, então se perdiam e morriam ali. Então se chamava Vale da Sombra da Morte, que é citado lá em Salmos. Então, aqueles ali, quando entravam e começavam a não achar água, a não achar sombra, a não achar lugar para se esconder do calor ou do frio, eles começavam a temer e perder a fé. Eles falavam: vamos morrer aqui. E quando a pessoa assume o problema de vez, o problema toma frente. E ali eles morriam. Está dando para você me compreender? Então, perdeu-se a fé. Então Deus mostrou a Ezequiel. Sabe qual foi o problema deles, Ezequiel? Eles perderam a fé. E a pessoa só perde a fé se ela não tiver o Espírito de Deus. Se você ficar duvidando, Ezequiel, você vai ser um Deus. Mesmo que você não esteja dentro do vale, você vai ser um Deus. Aquele casal que eu citei no início, não sinto pelo mal deles. Eu gostava muito deles, gosto muito deles. Por que se perdeu o casamento? Porque perderam a fé. Por que a mulher buscava em ex-namorados conversas? Porque eu não estou sendo feliz no meu casamento. Será que o meu casamento então é para ser com esse? Ou é para ser com ex? Está dando para você entender? E começavam a vir as dúvidas. Das dúvidas vêm os problemas, porque não começam a conviver bem. Mesmo estando dentro da onde? Da igreja. Mesmo estando dentro da igreja, vêm as dúvidas. Porque eu quando me casei, eu tive lutas no meu casamento. Eu sou a pessoa, todo casamento é assim, tem a pessoa mais calma e a pessoa um pouquinho mais nervosa. É assim, todo casamento é isso. E somos diferentes, os opostos se atraem. Eu sou o mais bravo, né? Então, por muitas vezes, eu cobrava muito. Gostaria que eu estivesse aqui para contar. Eu cobrava muito a minha esposa naquilo que eu achava que era certo, da forma que eu achava que era correto. Até o dia que eu comecei, já era pastor, eu mesmo comecei a olhar e falar assim: peraí, do jeito que eu acho, eu venho a ferir a pessoa que eu amo. Então, de vez de nós termos momentos bons em família, nós temos momentos frios por causa das minhas atitudes de cobrança, de cobrar todo o tempo. Então não é eu orar a Deus: ó Deus, muda minha esposa. Não, quem tinha que mudar era quem? Que normalmente no casamento é assim: ó, meu esposo vem mudar, que minha esposa vem mudar. E você não pode mudar o seu marido, você não pode mudar a sua esposa, você pode mudar você naquilo que você precisa mudar para que ele venha se despertar. Está dando para você me compreender e venha mudar também. Então eu comecei a falar: meu Deus, não adianta eu orar se eu não mudo. Não adianta eu falar contigo se eu não estou crendo e não estou obedecendo a tua palavra. O que diz a tua palavra, marido? Cuidai das vossas esposas igual Cristo cuida da igreja. Está dando para você me compreender? Igual Cristo cuida da igreja, então tem que mudar. Então tinha vezes que ela esquecia uma coisa, eu sentia aquela vontade de falar, mas eu não posso falar, tem que segurar. Ela ficava olhando, esperando falar. Não vai falar nada? Não. Deus fala com você. Mas por dentro, aquela vontade de falar. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. Isso é verdade? Aquela vontade, chegava a morder a língua. Aí vai morder, não fala. Ou
combinou de comprar nada. Não gastei mais do que devia no cartão de crédito. Ai meu Deus. Me ajuda, me segura agora. Não é hora de eu falar. Daqui a pouco ela vinha, não. Realmente eu. Então o próprio Espírito Santo fazia o trabalho que eu tentava fazer e não conseguia. E eu também tinha os meus erros, que ela também teve que começar a saber trabalhar comigo para que eu mudasse os meus erros. Que a mulher normalmente, os erros que eu falo, aqueles erros, né, de convivência, pega a toalha, a gente ouve aquelas manias que só deu, né? Pega a toalha, esquece no lugar, pega não sei o que e fala, cadê isso? E o negócio está na frente da gente, quem está perguntando em casa, cadê o sapato? E o sapato está ali na frente da gente. Né? Às vezes tem essas manias. Mas ela começou também a mudar nesse quesito. Olha, eu deixei seu sapato aqui já para você. Deixei o café aqui para você. Está dando para você me compreender? Tem dias que eu saio muito cedo. Hoje, por exemplo, eu saio 5 horas da manhã. Porque vai ter um evento lá na sede e o pessoal foi fazer, o pessoal vai almoçar na sede, pronto, o pessoal vai fazer o almoço, chegou às 5h30. Eu levantei às 5 horas da manhã para abrir para eles. E falei, ó, vou lá, abra a sede para o pessoal que tem que entrar, volto para buscar você, que ela tinha que entrar às 6 horas na sede na IBI. Mas quando eu cheguei, o café já estava onde? Já estava na mesa. Eu não pedi. Então ela começou a fazer as mudanças que ela precisava fazer, ela também assumir a parte dela e eu a minha. Isso fez que nós viéssemos crescer. Isso fez que a nossa filha viesse a se converter. Está dando para você me compreender? Porque às vezes os pais dão muito conselho aos filhos, mas não se preocupam com o testemunho. Que o que converte é o testemunho, o procedimento. Que os filhos olham para os seus pais. O senhor diz que é cristão, mas o senhor tem esses erros, não preciso citar eles, porque cada um sabe os seus. A senhora diz que é cristão, a senhora tem esses erros, aqueles erros, a senhora reclama, vai pelas costas dele. Então essas coisas foram mudando. Porque quando você crê, você coloca em prática o que você ouve. Principalmente aquilo que se choca com você. Porque às vezes o que a gente prega aqui, nem tudo que a gente prega vai te agradar. Está dando para você me compreender? Nem tudo que a gente prega vai agradar você na igreja. Quando a gente prega, você vai ser abençoada, pessoa, amém. Ou você vai prosperar, amém. Ou você vai vencer na vida sentimental, glória a Deus. Mas quando a gente às vezes prega contra o pecado, contra não crer, sobre dízimo, sobre oferta, não é totalmente assim. Eu quero aquilo que me agrada. Porque a maioria de pessoas, hoje muitas pessoas mudam de igreja. Tem pessoas que vivem mudando de igreja. Porque quando a igreja começa a não agradá-la, ela fala assim, eu não concordo com isso. Então eu tenho opção, eu vou para outra igreja. Porque na outra igreja fala sobre isso que me agrada mais. Entendeu? Você é livre. Você é livre. Mas será que aquilo que está sendo pregado, que confronta você, não confronta a sua vontade? Não é o que Deus está falando com você. Está dando para você me compreender? Se você olhar Jesus, quando andou sobre a terra, as palavras dele eram muito duras. Eram duras. Por isso ele criou tantos inimigos, entre até os sacerdotes que não aceitavam. Porque ele falava, vocês tocam no que o povo dá. Naquilo que não é para vocês tocarem, vocês tocam. Eles ficavam revoltados. O povo ficava o quê? Revoltado. Mas não era o que eles precisavam ouvir. Quando você vai no médico, o médico chega e fala para você assim, olha, o pastor estava orando aqui contra a diabetes. Aí você vai no médico, o médico fala assim, você está com pré-diabetes. Está dando os seus exames, você não está diabético ainda, mas você está pré-diabético. Você tem que cortar o açúcar.
Você corta tudo que ele manda você cortar tudo que a gente gosta no dia de hoje. Você tem que cortar o refrigerante, você tem que cortar esse sanduíche de fast food, McDonald's, Burger King, não sei o que lá, não sei o que lá, você tem que cortar tal coisa, a pessoa fica olhando e já vem no pensamento dela. Eu vou comer o quê? Está dando para você me compreender? Eu vou comer o quê? Não, está tirando tudo que é de bom. Não, você tem que comer isso, mais salada, você tem que fazer exercício, você tem que não sei o quê. Aí ela pensa assim, poxa, mas tudo que eu não gosto, mas você pode até comer, mas você vai pagar o preço. Está dando para você me compreender porque a diabetes vai aumentar. Vai se tornar uma diabetes realmente. Aí você vai ter mais problemas para controlar o açúcar do sangue. Vai vir os problemas. E às vezes a pessoa está orando, eu estou orando para ser curado, estou orando que Deus me cura. E eu saio daqui e falo, me bota uma Coca-Cola gelada e um bolo de chocolate. Está dando para você me compreender? Como Deus pode agir se eu não quero obedecer? Nós não fomos criados para comer isso. Nós já vivemos uma época perigosa. Você já parou para analisar? Vivemos uma época perigosa. Você compra uma caixa de leite lá no mercado e o interessante, olha lá a data de validade dela. Ela vale quase um ano. Um ano. Aí você vai lá na fazenda e pega um copo de leite de vaca e coloca aqui em cima, nessa temperatura que nós estamos. Volta aqui 2 horas depois do leite azedou. E aquela caixa está dizendo que um ano o leite vai durar. Por quê? Por causa dos conservantes colocados dentro. Nós já vivemos uma época perigosa. Tudo que nós comemos é industrializado hoje em dia. E se você não cuidar da sua saúde, não adianta só clamar a Deus para que te cure, porque você não está obedecendo. Toda autoridade é constituída por Deus. O médico é uma autoridade. Tudo bem, você não pode, tem às vezes que o médico coloca até dúvida em você, você não pode também olhar 100%, mas os conselhos têm que ser seguidos. Então, se você não obedece, você não está obedecendo a palavra de Deus. Eu vou dar o dízimo porque o pastor está falando. Mas eu vou pagar as contas tudo primeiro. Então não dê. Porque não vai funcionar. Está dando para você entender? Você acha que isso vai resolver o problema da sua vida? Não fique para você. Gaste de uma vez. Porque você não está obedecendo. Não é o fato só de dar, é o fato de obedecer. Porque quando eu obedeço, eu ganho autoridade. Quem compreendeu? Amém. Obediência. Tem horas que é duro, difícil, é sacrifício. Mas tem que obedecer. De repente você está no vale dos ossos secos hoje, porque você não tem obedecido a Deus. Se é uma pessoa muito bondosa, se é uma pessoa carinhosa, se é uma pessoa que, poxa vida, é aquilo que eu falei uma vez. Às vezes você até diz, eu não entendo porque eu não fui batizado no Espírito Santo, eu sou bondoso, eu não faço mal para ninguém. Eu sou cristiano, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém.